O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Seu Espírito sobre todos nós. Seu Espírito sobre todos nós. Indo ao coração de Jesus, pela intercessão de Maria, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos estudos do livro do Atos dos Apóstolos. No nosso último encontro, conversamos sobre Atos 5. Hoje nós daremos continuidade, hoje nós vamos estudar Atos capítulo 6. E o livro do Atos dos Apóstolos tem por objetivo nos mostrar os primeiros passos da igreja primitiva. Por que era tão especial essa igreja primitiva? Porque ela era conduzida pelos próprios apóstolos. João, Pedro, Paulo, eles estavam todos ali. Então essa igreja ela tinha um cheiro diferente, ela tinha, um sabor diferente, porque ela era conduzida pelos apóstolos. Então isso traz muito peso porque nós vamos estudar. Amém? Vamos lá? Como eu disse também no último vídeo, nós podemos chamar também o livro do Atos dos Apóstolos como o livro do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai penetrando a igreja, ele vai conduzindo a igreja de um modo tão especial no livro do Atos dos Apóstolos, e é gritante ver a ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre os apóstolos, sobre todos aqueles que estavam sendo engajados na igreja de Cristo. Porque o Espírito Santo vai penetrando na igreja e vai conduzindo-a, trazendo ela até aqui onde a gente conhece, porque assim como diz a palavra, o Espírito Santo que conduz a igreja. A função do Espírito Santo é ele que conduz a igreja. E aqui no capítulo 6 começa, como eu posso dizer, o efeito colateral deste crescimento. Por quê? Porque a igreja vai crescendo, e vocês sabem, né? Toda igreja, todo grupo, toda paróquia que cresce muito, começa também os problemas internos, né? Nós temos que ter a maturidade como cristãos de saber que onde tem muitas pessoas, naturalmente, nós teremos problemas internos. E começou a nascer aqui em Atos 6, pelo crescimento da igreja, um problema interno. E qual era este problema? Com o crescimento da igreja, aqueles que se converteram ao cristianismo de língua grega, aqueles hebreus também que se converteram, né, os judeus que se converteram ao cristianismo, então eles tinham costumes diferentes. E aí eles foram se convertendo, imagina, né, essas pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, filosofias diferentes, eles foram se convertendo ao cristianismo, então foi havendo ali uma junção. Porém, essa junção trouxe alguns problemas. Porque assim como nós vamos ler aqui, logo no começo, no capítulo 6, vamos ler juntos? Diz assim: naqueles dias, como crescente o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Quero fazer uma observação aqui. As mulheres daquela época, elas não eram remuneradas. O trabalho que elas faziam, elas não recebiam salários. Ou seja, elas viviam daquilo que o marido dava, daquilo que os filhos homens davam.
E as viúvas, então, elas eram abandonadas, elas viviam de doações. Então, os gregos começam a reclamar junto aos apóstolos que as viúvas gregas não estavam sendo bem tratadas como as viúvas hebreias. Ou seja, elas não estavam recebendo a mesma dignidade, a mesma atenção que as viúvas hebreias. Com isso, ali nasce um conflito. E os apóstolos, eles deixam bem claro qual é a função deles, eles entendem qual é a função. Eles fazem uma reunião e dizem, a nossa função é evangelizar. Nós não podemos parar de evangelizar para ficar resolvendo conflitos desse tamanho. E nós vamos poder confirmar isso aqui no versículo 3. Vamos lá? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Vejam aqui, volto a confirmar, a preocupação dos apóstolos em não se desviarem da missão principal, que era expandir o evangelho, que era fazer a igreja crescer. Então, eu acho isso muito bonito, até para nós que somos pregadores, temos uma missão também, que temos um ministério sobre nós. Nós não podemos, muitas vezes, ficar nos perdendo e querendo administrar tudo ao nosso redor. Porque muitos de nós que estamos aqui à frente de grupo de oração, temos a mania, às vezes, de sermos controladores, de querer resolver tudo. E isso, muitas vezes, pode atrapalhar o seu ministério. Porque você não vai poder resolver tudo. E aí o seu ministério, sem você perceber, ele pode ficar de lado. Muitos dizem que não tem tempo para fazer tudo. De repente é porque você quer fazer tudo. Se você fizer como os apóstolos estão nos ensinando, vejam só, eles eram os líderes. Chegou um problema para eles. Havia um conflito ali interno com o crescimento da igreja. O que eles fizeram? Olha, nós não podemos perder o nosso foco. Ou seja, então vamos aqui nomear 7 homens dignos, cheios do Espírito Santo, para que eles possam trabalhar e resolver esses problemas internos, esses problemas menores, enquanto nós não vamos sair do nosso foco, vamos continuar a missão, que é expandir o Evangelho. Então nós devemos aprender com os apóstolos. E entre esses homens, esses 7 homens que eles escolhem, entre eles estavam Estevão. Estevão era um homem muito especial. Então ele foi escolhido ali para ser o líder dos diáconos. E vejam só que Lucas escreve que eles tinham a preocupação, que tinham que ser homens íntegros, que edificariam o nome de Cristo. Ou seja, homens íntegros, cheios do Espírito Santo. Entre eles, Estevão era o líder. Nós podemos confirmar isso aqui no versículo 5, que diz assim: esse parecer agradou toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja só que Estevão é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu acho muito bonito, por quê? Porque aqui vai narrar o nome dos outros 6, mas a Bíblia deixa bem claro que Estevão era um homem íntegro e cheio do Espírito Santo. Não que os outros não sejam, mas vejam só que Lucas, aqui quando escreve, quer deixar bem claro que Estevão era diferente. Vamos lá? Diz assim: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Vejam só que os discípulos, os apóstolos também vão nos ensinar que toda escolha feita na igreja é feita pela oração. Apresentaram para eles esses homens íntegros, cheios do Espírito Santo, e eles oram. Como é importante a gente orar quando nós vamos tomar uma decisão. Mesmo que as escolhas cheguem a nós, assim, igual chegaram com 7 pessoas já diante deles, mas eles oraram. Eu me recordei como a igreja escolhia os bispos na Idade Média. Eles pegavam aqueles homens que eram candidatos ao bispado e colocavam todos assim numa parede. E aí eles pediam para aqueles que estavam sendo os candidatos, no caso, que eles levantassem a batina até a altura do joelho. E aí o cardeal passava olhando joelho para o joelho.
o joelho mais calejado era escolhido bispo, ou seja, este homem é um homem de oração. E esta ação dos apóstolos de escolher esses 7 homens tinha um fundamento. Qual que era? Era sanar os conflitos internos que estavam nascendo dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja estava crescendo. Vamos continuar aqui no versículo 7. Diz assim: divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderiam à fé. Aqui eles não estão falando dos sacerdotes do modo que a gente conhece hoje, né? Os padres, não. Está falando dos antigos sacerdotes, aqueles que eram judeus, aqueles que prestavam culto ainda no templo, que sacrificavam o cordeiro, o bicho mesmo, né? Eles pegavam o cordeiro, sacrificavam todos aqueles bichos sobre o altar de um jeito que os judeus ainda faziam. Porém, eles se convertiam ao cristianismo e eles entenderam que o cordeiro agora era Jesus. Jesus foi o cordeiro imolado. E eles se converteram ao cristianismo e passaram a seguir o cristianismo. Então veja como isso é importante. Como que a comunicação assertiva dos apóstolos, nós que somos pregadores, nós temos que pedir a Deus essa comunicação assertiva, ou seja, falar de Deus com propriedade, com a mesma autoridade que os apóstolos falavam. Por quê? Porque os sacerdotes que tinham lá a sua doutrina eram líderes. Eles já tinham lá a fé fundamentada, o jeito deles de fazer o sacrifício no templo, eles já tinham a religião deles, que era o judaísmo, mas eles se convertem ao cristianismo. E quando a gente se converte, não tem como trazer as mesmas práticas. São outras práticas. É uma metanoia, ou seja, você mentia e não basta só parar de mentir. Muitos pensam que conversão é o quê? Eu mentia e aí eu me converti, então eu paro de mentir. Não. Conversão é o quê? Eu mentia, eu paro de mentir e agora eu falo a verdade. Eu adulterava, não basta só parar com o adultério. Isso não é conversão. Eu adulterava, paro de adulterar e agora sou fiel. Então, conversão é sempre andar no lado contrário. É uma metanoia. Vir por um caminho e mudar de direção. Por isso que Jesus nos convida a ter uma metanoia na nossa vida. O pecado está aqui, não basta só parar de pecar. Agora eu preciso começar a viver uma vida de santidade, ou seja, caminhar no caminho oposto. E foi isso que esses sacerdotes tiveram que fazer. Eles tinham uma doutrina, eles tinham lá convicções, eles tinham uma liderança, um poder. Quando eles se convertem ao cristianismo, eles começam a andar num caminho completamente diferente do caminho que eles andavam. Ou seja, nós temos que ter essa comunicação assertiva de converter as pessoas e levá-las para Jesus, assim como os discípulos fizeram, ao ponto de fazer sacerdotes, homens poderosos, seguirem Jesus e abandonar tudo o que viviam e buscar uma vida nova em Cristo Jesus. E com esta ação dos sacerdotes se converterem ao cristianismo, abandonarem a religião antiga deles, isso aumentou ainda mais a perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. E os perseguidores da igreja perceberam que Estevão tinha uma liderança ali entre os diáconos. Ele se destacava, ele era diferente. Como a própria Bíblia diz, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem convicto. A Bíblia fala que ele tinha autoridade. Ele tinha muita ênfase quando ia pregar. Ele tinha uma comunicação assertiva. Quando ele falava, não restava dúvidas. E eu me recordei de uma passagem bíblica, se eu não me engano, é a primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 15. Eu vou até pegar para vocês aqui, para a gente reafirmar isso que eu estou dizendo. Primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: estais sempre prontos para responder para a vossa defesa todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé, mas fazei-o com suavidade e respeito. Ou seja, nós temos que estar sempre prontos para justificar a nossa fé com autoridade, sem deixar dúvidas. A nossa comunicação tem que ser assertiva. Então eles perceberam que Estevão, por ter essa crença fundamentada,
esse linguajar fundamentado na palavra, que não deixava dúvidas em suas pregações, naquilo que ele fazia. Então ele tinha muita convicção, e por ele crer, a Bíblia diz que ele fazia prodígios e fazia milagres em nome de Jesus. Então eu tenho certeza que nós, como os pregadores, se seguirmos o exemplo de Estevão, pregarmos com autoridade, temos ênfase, convicção, assim como diz aqui na palavra que nós acabamos de ler de Pedro, da primeira epístola de São Pedro, temos convicção, nós também vamos operar milagres e prodígios em nome de Jesus. Então você que é pregador, que está aqui me ouvindo, eu te peço uma coisa: peça ao Senhor comunicação assertiva, porque a palavra de Deus diz: se algum de vós quer sabedoria, peça a Deus, que com alegria Ele dá. Vamos dar continuidade aqui no versículo 8, vamos lá? Estevão, cheio da graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirinenses, dos alexandrinos e dos que eram da Sicília e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram-se assim o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Aqui nós vemos, uma atitude que infelizmente hoje ainda é muito comum. Qual foi? Aqueles homens ali cheios de inveja, cheios de ira, eles começaram a subornar pessoas para que elas inventassem informações contra Estevão, que levantassem blasfêmias, que inventassem mentiras, para que essas mentiras pudessem atrapalhar e eles tivessem uma justificativa para poder prender e matar Estevão. Tudo isso para quê? Para sabotar o cristianismo. A perseguição deles não era contra Estevão, era contra o cristianismo. Então, parando para pensar um pouquinho, eu me recordei aqui, enquanto estava meditando essa palavra, de uma frase que muitas vezes nós cristãos, uma palavrinha, que muitos de nós cristãos, sem perceber, fazemos exatamente igual esses homens. Por exemplo, com certeza você já viu alguém chegar e fazer um elogio a algum irmão de comunidade. Nossa, você viu aquele rapaz? Você viu como ele canta bem? E aí alguém diz assim: ele canta bem, mas... Essa palavrinha mas, para mim é exatamente o que essas pessoas fizeram. Elas levantaram blasfêmias. Quando algum irmão seu de comunidade vai ser elogiado, não queira tirar o elogio, sabe? Com essa palavra mas. Você sabe, né? Fulano é assim, mas... Nossa, aquele padre é muito ungido, né? Alguém chega e fala: nossa, que padre ungido. Você fala: é ungido, né? Mas... esse mas pode levantar contra a vida daquela pessoa uma blasfêmia. E muitas vezes você vai proferir palavras que nem são verdadeiras. De repente você ouviu alguém dizendo, você nem viu, mas você quer colocar esse mas para mim ele é demoníaco. Se você é uma pessoa de Deus, você tem que tirar esse mas. Tem uma frase que eu sempre carrego, inclusive está até escrita aqui na minha Bíblia: se não for para falar bem de alguém, ficarei calado. Porque o mal não pertence a Deus. Mas é verdade. A função de revelar a verdade não é sua, é do Espírito Santo. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado não é o Sidney, não é você, é o Espírito Santo. Então eu tenho muito fundamentado isso no meu coração, viu, gente? Quando eu não tenho coisas boas a dizer de alguém, eu fico calado. De verdade, eu acho que isso é mais santo. E fica tranquilo. Aí você pensa: não, mas se eu não falar, as pessoas serão enganadas. Calma, meu irmão. Quem tem a função de revelar o pecado ao homem é o Espírito Santo. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. E tudo isso para quê? Para que levantar essa blasfêmia? Para que levantar falso testemunho contra Estevão?
para perseguir a igreja. Ou seja, eles queriam silenciar Estevão. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo, porque era um homem cheio de Deus, era um homem cheio de convicções. E nós, se formos assim como ele, nós também seremos perseguidos. Também vão querer nos silenciar e muitas vezes vão até levantar o mas contra nós. Nossa, aquele pregador é muito ungido. É ungido, né? Mas, então, vão querer levantar blasfêmias. Por quê? Para silenciar. Para que o evangelho não seja pregado, porque a perseguição não é contra nós, é contra a igreja. A perseguição também não é gratuita. Ela não está ali de graça, não nasceu do nada. Ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Eles tinham medo. Por quê? Porque o evangelho pregado, o evangelho falado de maneira clara, cheia do Espírito Santo, cheio de convicções, cheio de certezas, ele tira a cegueira das pessoas. O evangelho pregado na sua autenticidade, ele liberta. E aqueles homens que tinham como por um costume deles de amordaçar as pessoas, de colocar cabresto nas pessoas, não deixarem elas pensarem. Eles pensavam por elas. Eles conduziam a vida delas. E aí quando eles veem um homem chegando cheio do Espírito Santo e libertando as pessoas daquela escravidão, ou seja, tirando elas daquela cegueira e revelando a verdade, eles sabiam que o ganha-pão deles estavam com os dias contados. Porque Estevão pregava claramente: só existe um caminho, só existe uma verdade, Jesus. E isso tira qualquer cegueira. Isso tira qualquer pessoa do cabresto. Isso dá liberdade às pessoas, que o caminho é Jesus. Então aqueles homens poderosos, que tinham o costume de conduzir as pessoas, de pensar por elas, de colocar medo sobre elas, vê ali uma palavra que liberta, que tira a cegueira, eles ficaram com medo. Ou seja, vamos perder o poder. E assim, meus irmãos, Estevão foi julgado. Assim como Jesus, ele foi julgado por blasfêmias, por mentiras. Vejam só, a mentira, a blasfêmia levou Estevão a um julgamento sendo inocente. Então nós que somos cristãos temos que tomar muito cuidado no nosso coração para não replicarmos isso, para não fazermos as mesmas coisas. Às vezes nós ficamos replicando coisas, o fake news, né? Existe a fake news também dentro da igreja. Às vezes você vê uma postagem aí no Facebook de alguém, você já acha que aquilo é verdade, você sai espalhando aquilo, nem sabe se é verdade. E assim você pode ajudar a destruir a vida de alguém. Foi assim que Estevão foi parar, foi por causa de uma fake news. Foi por causa de uma fake news que ele foi parar nesse julgamento. Pois apareceu ali diversas pessoas com falsas acusações, distorções da palavra dele. Isso é muito comum para nós pregadores. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de filmar as minhas pregações, porque eu já passei por isso. De você dizer uma coisa, a pessoa entender outra e fazer uma distorção da sua palavra, daquilo que você pregou. E aí você, às vezes, nem é mais convidado a participar, a pregar naquele grupo de oração ou naquela paróquia, porque alguém distorceu aquilo que você disse. Então, por causa disso, Estevão foi julgado por uma distorção, por blasfêmia, por falsas acusações. Mas Estevão nos dá uma lição, que mesmo nessa tempestade, acusações, blasfêmias, ele não tinha medo. Por quê? Porque ele era um homem de convicções. Já estava fundamentado no coração dele o porquê que ele pregava. Ele pregava por causa de Cristo. Lembra que eu falei no último vídeo? É importante sempre você que é pregador ter a causa da sua pregação no seu coração. Por que você prega? Por que você levanta esse ministério? Por causa de quem? De Cristo. Se é por causa de Cristo, você não vai desistir nunca. Você não vai ter medo de nada, porque a sua fé está fundamentada em Cristo Jesus. Então Estevão vai nos dar uma lição aqui. Ele não tinha medo, mesmo na tempestade, mesmo diante de um julgamento que ele sabia que ele era inocente, ele era destemido. Vamos ler aqui o versículo 15, que diz assim: fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante a de um anjo. Amados irmãos, no meio dessa tempestade, as pessoas olharam para ele e viram o rosto dele semelhante a um anjo.
eu me recordei de Provérbios, capítulo 15, no versículo 13, que diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Ou seja, a alegria do coração de quem crê vai transparecer no seu rosto, assim como Estevão. Ele começou a refletir, olhavam para ele e viam o semblante de um anjo. Por quê? Porque ele estava transparecendo aquilo que estava no coração dele. Ele tinha convicção que ele pregava por Cristo, então o coração dele estava alegre, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Por isso que mesmo naquele julgamento olhavam para ele os membros do grande conselho e viam um homem que resplandecia a presença do Espírito Santo. O coração de Estevão não estava triste, não tinha medo, não tinha espaço, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da certeza de Deus. Então não tinha espaço para medo, para tristeza, lamentação, não existia espaço para nada, porque estava cheio. Por isso que você tem que estar cheio de Deus, porque não vai haver espaço para medo, não vai ter espaço para lamentações. Mesmo que você seja perseguido, você vai ficar tão feliz, porque o seu coração, assim como Estevão, está cheio. Ele tinha certeza que ele estava passando por tudo aquilo por causa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, mas nós só conseguimos chegar nesse estágio que Estevão chegou se nós tivermos intimidade com Deus. Só assim. Nós só vamos chegar nessa plenitude do nosso coração se nós tivermos intimidade com o Senhor. Porque nós vamos preenchendo o nosso coração, preenchendo da alegria, preenchendo das certezas, preenchendo da graça de Deus, e não vai restar espaço para mais nada. Nem medo, nem dor, nada. Porque nosso coração vai estar lotado da presença de Deus. Estevão sabia que ia morrer, mas o rosto dele transparecia a graça de Deus, semelhante a um anjo. E você que está me ouvindo aqui, que é pregador, ministro da palavra de Deus, o que está firmado aí no teu coração? O que está estabelecido no seu coração? O seu coração está cheio do quê? Porque se seu coração estiver cheio de coisas deste mundo, o seu coração vai estar sujeito a dores, tristezas, desânimo, vontade de desistir, em parar com tudo. E eu sempre gosto de dizer isso, porque se esse sentimento invade o seu coração, é porque, infelizmente, você não está firmado em Cristo Jesus. Porque não são os seus prodígios, não são os seus milagres, não é aquilo que você faz que mantém o seu ministério de pé, e sim aquilo que Cristo fez. É por causa de Cristo, assim como Estevão. Lembra sempre disso, eu vou sempre enfatizar, por causa de Cristo. Então o seu coração, ele tem que estar alimentado da palavra de Deus, da intimidade com Deus, da presença de Deus, porque assim ele não vai sentir fome de outras coisas que não vêm do céu, que não vêm de Deus. E assim você vai poder também refletir, assim como Estevão refletiu a graça e a presença de Deus, que essa é a nossa função, refletir a Deus. Tenho certeza que se o seu coração estiver fundamentado em Cristo, mesmo na tempestade, você vai transparecer o semblante de um anjo. Você vai transparecer o semblante de Deus, assim como Estevão. Você vai ser o reflexo de Jesus. Você vai ser uma cópia autenticada de Jesus, que é o exemplo de Estevão, que estava passando por uma tempestade em sua vida, um julgamento em sua vida, no qual ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era blasfêmia, era mentira, eram lorotas, enfim. Mesmo assim, em seu coração estava cheio de Deus. E ele mostrou no seu rosto a confiança. Ele mostrou no seu rosto em quem ele colocava a esperança dele. Que fique essa lição para você, que fique essa lição para mim, que ao falar do Evangelho eu possa parecer um anjo, eu possa transparecer a graça de Deus.
Amados irmãos em Cristo, neste momento eu quero convidar você a entregar teu ministério a Jesus e pedirmos, pela intercessão de Estevão, que possamos pedir a Deus que nós, pregadores, possamos ser como ele, um homem destemido, cheio da graça, cheio de convicções, cheio de certezas do céu no coração, para que quando formos pregar, quando formos levar o Evangelho, possamos ter isso fundamentado no nosso coração. Que a nossa boca esteja cheia daquilo, possa falar aquilo que está cheio no nosso coração. Que possamos transparecer a verdade, falar do reino e que Deus possa guiar o nosso ministério. Eu peço isso a todos vocês e peço a Deus que abençoe a cada um que passou esse tempinho aqui comigo. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos de ministério. Que possamos pregar o Evangelho com autenticidade, com coragem, com uma comunicação assertiva, assim como Estevão fez. Então que Deus possa abençoar o seu ministério, abençoar a sua vida cada vez mais. Eu fico por aqui e já agradeço a todos os irmãos da Renovação Carismática Católica aqui de Campo Limpo, que me deram a honra de estar aqui ministrando para vocês Atos dos Apóstolos 5 e 6. Fiquei muito feliz pelo convite. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Um só coração e uma só alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.